continuar então, né, com a nossa aula aqui de embriologia. Por que continuar? Porque falamos sobre a gametogênese. E para estudar embriologia, logia estuda-se o quê? O embrião. É impossível falar de um embrião sem que tenha ocorrido uma fecundação. E quando ocorre uma fecundação, eu sei que há um encontro dos gametas do espermatozoide com o óvulo. E vai originar o quê? Uma célula chamada de zigoto. E neste zigoto, ou seja, esse zigoto, né, é a célula ovo. Mas nessa célula ovo, o que chama atenção é a quantidade de vitelo nela presente. Portanto, nem todas as células do tipo ovo ou zigoto terão sempre as mesmas quantidades de vitelo, dependendo da espécie que se estuda. Mas o que vai acontecer com essa célula ovo após a sua formação? Ela será submetida a uma série de divisões celulares, mitótica, por exemplo, até que forme totalmente um embrião e depois o feto. E quando nasce, o recém-nascido, ele vai continuar o quê? Crescendo, não é? Então, essa segmentação também corresponde ainda a uns tipos de divisões celulares que acontecem nesta célula ovo. Bem, então a embriologia estuda o quê? O embrião. E para eu estudar esse embrião, né, aqui já bem desenvolvido, antes teve que ocorrer o que? Uma fecundação. Então, após ocorrer a fecundação, forma-se a célula ovo ou zigoto. Essa célula ovo ou zigoto continua sofrendo várias divisões mitóticas e origina o que? O embrião. Um embriãozinho e que vai continuar sofrendo as divisões, não é? E entra no período fetal. Eu digo que a fase embrionária ela vai até o 3º mês de gestação, depois corresponde ao período fetal. E dentro dessa fase de embrionária ou período embrionário, nós temos que observar que as semanas aqui indicadas, dentro dessas semanas começam o quê? A formação de determinados órgãos já dentro na vida desse embrião. Então, o zigoto evolui para o embrião e o embrião para a fase fetal. Bem, então a embriologia, ela é seguida, vamos dizer assim, de etapas. Que etapas? Fecundação, o encontro dos gametas, forma a célula ovo, que dá essa célula ovo vai sofrer uma série de divisões, segmentação ou clivagem. E aí passamos para a fase de blástula, depois de gástrula, depois de neurula e a organogênese, a origem dos órgãos que estaremos estudando vagarosamente. Então, o nosso estudo nesta aula de hoje será sobre a fecundação e a segmentação. Então, eu tenho aqui o espermatozoide, como já foi falado, nele é constituído por 3 partes. Cabeça, na extremidade está a peça acrossômica, formado pela organela, que é o complexo de Golgi. Aqui nós temos enzimas que vão auxiliar em quê? Para que o espermatozoide possa perfurar, né, essa membrana que envolve o óvulo, ou seja, o oócito. Temos também aqui na cabeça do espermatozoide o material genético, os espermatozoides. Temos aqui a peça intermediária, que tem formada pela organela mitocôndria para liberar energia que vai gerar o movimento do flagelo, que por sua vez é originado pela diferenciação do centríolo. Então aqui nós temos o espermatozoide. E os espermatozoides são formados no processo de espermatogênese. E aqui nós temos um oócito. O oócito, ele tem esta camada, que é a corona radiata. Nós temos a zona pelúcida,
a membrana plasmática, aqui está o citoplasma juntamente com o vitelo e aqui o núcleo do óvulo, onde nós vamos encontrar o material genético. Então, aqui nós relembramos, né? Estamos revendo novamente as células germinativas. E aqui nós temos, então, olha, uma grande quantidade de espermatozoides, né, que são liberados numa ejaculação. E olha, a gente pode observar aqui os movimentos do flagelo, e esse movimento do flagelo, essa cauda, lembrando que o próprio flagelo é formado por uma diferenciação do centríolo, mas esse movimento se deve ao quê? Às mitocôndrias da peça intermediária. Bem, para que ocorra uma fecundação, então, o que vem a ser essa fecundação? A fusão do gameta masculino com o gameta feminino. E como isso acontece? Aqui na extremidade, né, da cabeça, temos aqui a peça acrossômica, que é constituída de enzimas que vai perfurar essa membrana que envolve o óvulo, para que o material genético do espermatozoide possa se fundir ao material genético do óvulo. E óbvio que isso vai depender de um processo também, né, enzimático, que vai permitir a perfuração dessa membrana radiata, também da zona pelúcida. Portanto, o espermatozoide, ele é uma célula haploide. O ovócito é uma célula também haploide. Quando o núcleo do espermatozoide se funde ao núcleo do óvulo, é que ocorre o que? Uma fecundação. Consuma-se a fecundação, a anfimixia, anfidupla, mixia, mistura de dois núcleos. O núcleo feminino do óvulo com o núcleo da célula germinativa masculina. E então formará uma célula, o que? 2N, que corresponde à célula ovo ou zigoto. Após esse processo de fecundação, portanto, o encontro a fusão dos pronúcleos é que origina uma célula que é chamada de ovo ou zigoto. Esta célula ovo ou zigoto tem o núcleo que diploide, resultante da fusão do núcleo do óvulo com o núcleo do espermatozoide. Quando ocorre a fusão dos pronúcleos, é que vai originar, então, a célula que é o ovo ou zigoto, porque os núcleos se fundem, os núcleos do ovócito com o núcleo do espermatozoide. Esta célula será chamada de ovo ou zigoto. É a célula ovo. Quais as partes de uma célula ovo? Bem, quando esses núcleos se fundem, forma aqui o núcleo, né? A região da cicatrícula, ou seja, o disco germinativo. Porém, dentro da célula ovo, nós vamos encontrar o citoplasma e o vitelo, que é a reserva nutritiva do embriãozinho. Quando esse disco germinativo vai entrar em divisão celular para originar o meu embrião. Então, na minha célula ovo ou zigoto, eu tenho a região do núcleo onde está o material genético paterno e materno, portanto, é o núcleo 2N. Eu tenho o citoplasma junto com o vitelo. E a região onde se encontra o núcleo é chamada de polo animal. A região da célula ovo, que se encontra o citoplasma e o vitelo, é chamado de polo vegetativo. Muito bem, gente. Aqui então está a célula ovo, com polo animal, com polo vegetal, com disco germinativo ou região da cicatrícula e o citoplasma, que dependendo da espécie, eu vou ter mergulhado nesse citoplasma uma grande quantidade de vitelo, ou dependendo da espécie, menor quantidade de vitelo. Então, temos, no caso, célula do tipo ovo, que vai apresentar pouco vitelo. Então, esses grânulos aqui correspondem às reservas nutritivas. E aqui está o citoplasma. Podemos observar, então, que num ovo que tem pouco vitelo,
pouco vitelo, o ovo é chamado de oligo pouco, lécito vitelo, um ovo com pouco vitelo. Esse ovo que tem pouco vitelo é chamado de oligolécito, pouco vitelo, alécito, não tem quase vitelo, ou isolécito. Ou seja, ele tem o citoplasma, a quantidade de citoplasma é igual à quantidade de vitelo, formando assim uma mistura homogênea. Não dá para saber qual é o vitelo, qual é o citoplasma. É um ovo do tipo isolécito. Onde eu vou encontrar esse tipo de ovo? Nos mamíferos, porque logo a partir do 5º dia de desenvolvimento embrionário, forma a placenta, e é a placenta que vai nutrir o embrião, então não precisa ter tanto vitelo. Nos equinodermos, estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, corrupios, são animais que se desenvolvem rapidamente no fundo do mar e eles passam por fase larval, e a larva, logo ela, durante seu estado de desenvolvimento, ela por si só se alimenta dos resíduos ali do fundo do mar mesmo, então depende de pouco vitelo. E no caso também nós temos o que? O anfioxo, que tem pouco vitelo também. Bem, já nós temos o ovo com um pouquinho mais de vitelo, que é o ovo chamado de heterolécito ou telolécito incompleto. Este ovo com pouco vitelo, com uma quantidade maior de vitelo, podemos observar aqui então esta divisão. Esta divisão permite que vejamos aqui, olha, a parte do núcleo, que ele então tem aqui o disco germinativo e aqui o vitelo. Então eu percebo aqui que a quantidade de vitelo está separada de seu citoplasma. Eu vejo mais vitelo, então é um ovo do tipo heterolécito. Então o polo animal aqui é onde está o disco germinativo e aqui está o vitelo. Em quais animais eu vou poder observar uma quantidade um pouco maior de vitelo? Nos anfíbios, que passam depois para uma fase larval, em alguns tipos de moluscos que não põem ovos, e nas minhocas, nos anelídeos, tá? Nas minhocas. Então, são ovos que têm uma quantidade razoável de vitelo, e hétero diferente, porque o vitelo está separado do citoplasma, lécito, vitelo. Porém, esse tipo de ovo também pode ser chamado de telolécito incompleto ou heterolécito ou mediolécito. Já o ovo que você pode observar aqui uma grande quantidade de vitelo é o megalécito, ou seja, telolécito completo. Esta grande quantidade de vitelo me leva a pensar que esse embriãozinho vai ter que se alimentar por muito tempo de o quê? De vitelo. Logo, então, eu tenho que pensar naqueles animais ovíparos, animais que põem ovos, em que o embrião vai se desenvolver dentro de um ovo e esse animal não tem contato com a mãe, porque ele vai ser desenvolvido dentro do ovo. Alguns peixes põem ovos, como tubarão, aves põem ovos e a maioria dos répteis põe ovos, sendo que alguns podem ser vivíparos. Então esse ovo que tem uma grande quantidade de vitelo é o telolécito completo, ou seja, megalécito. Temos também o ovo do tipo centrolécito. Você pode observar que aqui está o núcleo, o seu citoplasma e o vitelo. Eu posso observar que o núcleo está no centro e aqui eu tenho envolvendo o vitelo. Esse tipo de ovo centrolécito é encontrado nos artrópodes. Como vocês puderam observar, alguns animais apresentam mais vitelos e outros menos vitelo. Isso nos leva a classificar os ovos de oligolécito, olha aí o citoplasma e o vitelo, formando uma mistura homogênea. O mesolécito, uma quantidade um pouco maior de vitelo do que de citoplasma. O megalécito, uma grande quantidade de vitelo. E o centrolécito no centro, um núcleo central e o vitelo aqui envolvendo esse núcleo. Então são 4 tipos de ovos. Porém, dependendo da quantidade de vitelo, esta minha célula ovo será submetida a um tipo de divisão celular
que eu chamo de segmentação ou clivagem. Então, na verdade, quando a célula ovo sofre essa divisão, por exemplo, ela se dividiu em duas células, cada célula desta resultante será chamada de blastômero. Esses dois blastômeros novamente sofrerão divisões mitóticas, ficando 4 blastômeros. 4 blastômeros. Cada blastômero desse sofrerá mitose e formará o que? 8 blastômeros. Cada 8 blastômeros sofrendo mitose vai originar o que? 16 blastômeros. Então o que eu quero dizer é que a célula ovo, ela entra em segmentação, ela entra em divisão mitótica. A segmentação é um processo de divisão mitótica que a célula ovo sofre, resultando em células denominadas de blastômeros. E, óbvio, essas células vão se dividindo, né? E depois o zigoto sofre esse tipo de divisão mitótica, o embrião sofre mitose, o feto sofre mitose. Quando nasce o bebê, ele continua sofrendo o quê? Mitoses. O que vem a caracterizar a mitose? Uma célula se divide em duas outras iguais. Porém, nesta segmentação, que é a divisão da célula ovo, cada célula ovo que sofre um tipo de divisão resulta em blastômeros. Certo? São as células resultantes da divisão da célula ovo. Mas a segmentação ou clivagem, que é a divisão desta célula ovo, ela vai dar origem mais tarde, né, à blástula, tá certo? Então é interessante que a segmentação ou a clivagem, que é a divisão da célula ovo, ela pode ser atrapalhada, retardada, mais demorada, dependendo do que? Dependendo da quantidade de vitelo que tem na célula ovo. Quanto menos vitelo tiver, mais rápida a minha segmentação. Isso por quê? Porque na célula ovo, por exemplo, nós vimos que ela tem a região do polo animal e o polo vegetativo. Né? A divisão, por exemplo, ela ocorre nesse polo aqui, olha, no polo animal, de forma mais rápida do que do polo vegetativo, onde tem mais vitelo. Então, o vitelo atrapalha as divisões celulares. E sendo assim, a segmentação ou a clivagem, ela pode ser holoblástica e também meroblástica. O que é uma segmentação holoblástica? É quando a minha célula ovo, ela se divide tanto no polo animal quanto no polo vegetativo. Isso acontece no ovo oligolécito. Porém, esta célula ovo, ela se divide em 2 blastômeros e eles são exatamente iguais. Aí acontece novamente a mitose. Ela forma 4 blastômeros e eles são exatamente iguais. Cada célula de blastômero sofre novamente a mitose e vão formar 8 blastômeros exatamente iguais. Então é por isso que a segmentação holoblástica é aquela que acontece no polo animal e no polo vegetativo. E os blastômeros serão sempre iguais. Então segmentação holoblástica igual. Já a segmentação holoblástica desigual, observem, aqui eu tenho a célula ovo. Isso acontece, esse tipo de divisão acontece nos ovos heterolécito ou mediolécito ou mesolécito, que tem uma quantidade de vitelo diferente nos anfíbios, nos anelídeos. Percebe que aqui dividiu em 2 blastômeros. Beleza. Aí ela foi se dividindo, mas dá para observar que os blastômeros têm tamanhos diferentes? Os blastômeros menores serão chamados de micrômeros, os blastômeros maiores serão chamados de macrômeros. Então eu posso observar que a segmentação holoblástica, ela vai acontecer tanto no polo animal quanto no polo vegetativo. Porém, se o ovo for do tipo oligolécito, todos os blastômeros terão o mesmo tamanho. Se o ovo for do tipo mediolécito, os blastômeros terão tamanhos diferentes. Por isso que é uma segmentação total e desigual. Já a segmentação também poderá ser meroblástica. Mero é na metade. Que metade? Olha, o polo animal é que vai sofrer as divisões celulares. No polo vegetativo não vai acontecer.
Então, como nós podemos observar, esse ovo tem uma grande quantidade de vitelo. Então, a gente percebe que as divisões estão acontecendo aqui, na região do disco germinativo, na região da cicatrícula. Olha, aqui está dividindo, formaram dois na região do disco, conservou o citoplasma. Aqui já dividiu em 4, e aí vai dividindo em 8, vai dividir em 16. Percebe? O vitelo está na parte inferior. Então, a divisão está acontecendo apenas na região do disco. Por isso que o disco está no polo animal, o disco germinativo. Então, a segmentação é meroblástica, porque só aconteceu no polo animal, e discoidal, porque aconteceu no disco germinativo. Isso daqui acontece nas aves, nos ovos, que tem muito vitelo. Então eu posso me lembrar também dos répteis, do tubarão que põe ovos, também apresenta esse tipo de segmentação. Já a segmentação meroblástica superficial, ela é parcial, é uma divisão que só acontece na região do disco. E por que superficial? Então vamos entender. Somente o núcleo vai entrar em divisão. Então esse núcleo se subdivide, olha, o núcleo se subdivide várias vezes e estas celulinhas, esses núcleos, eles migram para a periferia, formando uma primeira camada de células. Que aqui, olha, a primeira camada de células, delimitando assim uma cavidade. Esse tipo de segmentação é na célula ovo, por exemplo, da mosca, da barata, do pernilongo, né, gente? Então começa a se dividir o disco e depois cada resultante desta divisão do disco germinativo migra para a periferia, formando uma bolinha, né, vamos dizer assim, ou seja, essa cavidade fica delimitada pelas células do disco que migraram para a periferia. Então, como nós podemos observar, a segmentação ela é holoblástica e meroblástica. Holoblástica, né? Essa segmentação holoblástica pode ser igual e desigual. E a meroblástica pode ser discoidal e superficial. Vimos que a quantidade de vitelo vai retardar a segmentação, dificulta a segmentação. Enquanto que a segmentação holoblástica acontece tanto no polo animal quanto no polo vegetativo, a meroblástica ela vai envolver tanto o polo animal quanto o polo vegetativo. Então, podemos dizer assim que temos aqui vários tipos de ovos, os oligolécitos, mesolécitos, telolécitos, o telolécito e o centrolécito. O oligolécito é uma pequena quantidade de vitelo e nós podemos encontrar nesses animais, equinodermos, anfíoxo, mamíferos, né? E então esses ovos também podem ser chamados de alécitos ou isolécitos. Temos o ovo mesolécito, ou heterolécito, ou mediolécito, que é uma quantidade média de vitelo encontrado nos anfíbios, também nos anelídeos e em alguns moluscos. Que alguns moluscos? Os que não põem ovos, como lula e o polvo. O telolécito é uma grande quantidade de vitelo, encontrado em aves, répteis e peixes como tubarão, que é o peixe que põe ovo. O centrolécito é encontrado nos artrópodes e uma quantidade de vitelo que envolve o núcleo. Centrolécito, o vitelo está no centro. Sendo assim, eu tenho esses tipos de ovos, né, que acabamos de falar. Oligolécito, que é encontrado nos mamíferos placentários. Esse tipo oligolécito sofre uma divisão total e nos mamíferos essa segmentação pode ser total e numa determinada fase da vida desigual. Já o heterolécito, que é encontrado nos peixes, né, que evolui para a formação de larvas, como os alevinos, a sua segmentação também será do tipo total e igual. Porém, as aves têm um tipo de ovo telolécito completo e é uma segmentação meroblástica discoidal. Já nos artrópodes, o ovo é do tipo centrolécito e a segmentação, a divisão da célula ovo se dá no polo, no disco germinativo, e ela é meroblástica superficial. E nos répteis, assim como nas aves, répteis e aves, olha só, o ovo é do tipo telolécito completo, sendo a segmentação meroblástica discoidal. Bem,
Pessoal, nas próximas aulas nós vamos estar falando que esta célula ovo que sofreu esta segmentação, ela vai evoluir para a formação da mórula, a mórula vai evoluir para a formação da blástula, a blástula vai formar a gástrula, né? E vai ser então o nosso conteúdo para as próximas aulas. Até lá, certo?